o antissemitismo do governo Lula aumentou a pressão para o governo petista explicar a licitação vencida por uma empresa israelense que foi barrada pela administração federal por questões ideológicas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, revelou na última terça-feira que o governo Lula interferiu numa licitação do Exército que prevê a compra de blindados. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. A Procuradoria-Geral da República recebeu até o momento 3 representações para apurar esse caso. Lula garantiu que a fala do José Múcio não afetou sua relação com o ministro e prometeu a permanência de Múcio no governo. Deputado, começo com o senhor. O José Múcio Monteiro é aquele que disse que 8 de janeiro não foi golpe, né? E continuou no governo, é impressionante. Olha, a gente tem que agradecer ao José Múcio por ser sincero nas suas palavras, porque, de fato, o que ele está vendo é o que ele está falando. Caso contrário, se botasse um militante da imprensa lá como sendo ministro da Defesa, teria já uma versão completamente não sincera do porquê das coisas, né? Então ele apontou muito bem. O governo é contra o governo de Israel, porque o governo está aliado a tudo que é de pior no mundo, está aliado a governos vinculados com o narcotráfico, está aliado a governos ditatoriais, está aliado a governos antissemitas, e pronto. Então, de acordo com esse alinhamento do governo, o governo resolveu não atender a uma licitação em que colocaria as empresas israelenses como vencedoras por questões racistas, questões étnicas. Veja o absurdo. Então, não é sincericídio aqui, eu acho que ele está salvando o povo brasileiro. A verdade é essa. Parabéns ao Zé Múcio por trazer essas informações, porque, de fato, é exatamente isso que está por trás. O governo brasileiro não tem força. Ele não tem força no Brasil. Ele não depende da opinião pública brasileira para nada. A gente viu isso agora nas eleições. A esquerda simplesmente desapareceu. A opinião pública não está do lado dele. A população não está do lado da esquerda, dos partidos de esquerda, das ideias de esquerda. Então não vai estar ao lado de um governo de esquerda. Eles sabem disso. Então, peraí, quem é que está segurando o governo no poder? Temos uma questão local, que a gente sabe muito bem, que o STF é o grande poder que está segurando o governo. Claro que tem aí desdobramentos menores ainda, mais baixos na hierarquia, como Polícia Federal, que segura daquele medão, né, de ação do STF contra qualquer um que é dissidente ou vai colocar um cheque no governo. Mas, principalmente, o governo está sendo sustentado por agentes externos. Esses agentes externos são todos aqueles que eu mencionei. São os gangsters globais. São os países que nunca foram Estado de Direito, os países que nunca tiveram um lampejo de democracia na sua história. São países que vivem de fazendo acharque, de fazendo toda sorte de conspiração, subversão, assassinatos dos seus próprios, quando há questões que abalam a estrutura de poder interno dos seus países. Essa é a tradição desses gangsters internacionais com o qual o Lula está se vinculando, né? Está bem patente isso. E, ao mesmo tempo, está trazendo essas práticas para o Brasil. É isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Então, o André Múcio foi extremamente honesto no porquê das coisas. E, agora, se isso aí é sustentável, isso é um absurdo em termos legais, em termos morais. Isso é um absurdo que o governo está fazendo isso. E é mais um absurdo ainda se o Congresso se mobilizar contra esse tipo de prática, contra o governo, vem aí o STF proteger ele nesse absurdo. Aí realmente, a gente já sabe que estamos nessa condição, mas e nós, população, tolerarmos isso também, passivamente, aí é outro absurdo ainda. Então, temos que estancar essa cascata de absurdos em algum ponto. Eu sempre acho que a opinião pública é o melhor lugar
para se começar, né, onde existe uma risca que não se ultrapassa, e aí a população se mobiliza de uma maneira muito avassaladora. O Estado é muito pequeno, todos que estão no Estado é um grupo muito pequeno, se juntar todo mundo da máquina pública, é uma fração mínima da população brasileira. Então, se a gente organizar um volume, nem precisa de uma massa majoritária, mas um volume de massa crítica já é várias vezes maior do que todos no Estado. Então a gente tem que fazer essa mobilização. É por isso que esses momentos de sinceridade ajudam até a população a formar uma opinião melhor do que está em jogo aqui. E a liberdade da população está sendo entregue a esses grupos criminosos que dominam o nosso governo. Ou consta a licitação de cartas marcadas, né, para levar um dinheirinho aqui, outro ali, licitação como a da SECOM, para a escolha de agências para cuidar das redes sociais do governo, né, que eles queriam que ganhassem aqueles amigos ali, aquele grupo deles, isso a gente já tinha visto. Agora, uma licitação que é melada, digamos assim, porque o país vencedor é Israel. Bom, eu, sinceramente, em 36 anos de jornalismo, eu não me lembro de algo assim, parecido, eu não lembro. Pois é, Lacombe, é um capítulo muito sombrio da nossa história, né? Judeofobia, vamos usar a palavra certa, né? Aliás, título do meu mais recente livro, Judeofobia. Aliás, o deputado lembrou, né, que do ponto de vista legal e moral, isso é crime hediondo, discriminação por conta de religião, de etnia. Os judeus venceram e não puderam levar por fatores ideológicos, né? E vamos lembrar também, Lacombe, que nada disso é muito novidade. O texto da minha coluna da Oeste essa semana foi nazipetismo, né? O Lula é o cara que conseguiu elogiar o Hitler naquela entrevista lá de trás da Playboy. Não pelas ideias, mas pela determinação de seguir um sonho, as suas ideias. E nesse processo matou 6 milhões de judeus inocentes. O Lula talvez não tenha essa ambição, mas apoiar a turma que quer varrer Israel do mapa, cantar slogan de do rio ao mar, Palestina livre, e 10 milhões de israelenses, a maioria judeu, faz o quê? Extermina a câmara de gás? Isso aí o Lula topa, né? E não deixar mais que judeus vençam licitações, possam vender para o governo brasileiro, isso ele também já está a favor. A conclusão inapelável é de que o Brasil é hoje membro com honra do eixo do mal. Irã, Rússia, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, essa é a turma que o PT anda e colocou o Brasil junto. Né? Nós andamos com os porcos hoje. Um soldado israelense disse, tem células dormentes prontas para agir no Brasil, células terroristas. A gente sabe que no Foz do Iguaçu tem, na Tríplice Fronteira lá, ações já de grupos ligados ao Hezbollah, que estão digamos assim, com diálogos cabulosos com o crime organizado no Brasil, que, por sua vez, tem diálogos cabulosos com o PT. Então, a coisa é muito séria, a coisa é muito grave, tinha que parar o país um negócio desse. Mas não, né? Mais uma gafe. A imprensa vai tratar, né? Vida que segue, né? E eu me pergunto, nessa história toda, por onde andam os pseudo-liberais, economistas tucanos de mercado, Amínio Fraga, Helena Landau, João Moedo, que fizeram o L para salvar a democracia. Por onde eles andam? Eles estão vendo isso? Eles estão constrangidos já ou não? Eles estão com medo? É só a questão econômica que pesa? Ou eles estão vendo o que está acontecendo com o Brasil? Olha, Lacombe, eu vou te falar uma coisa, é realmente de embrulhar o estômago. Costa, eu há poucas, antes de vir para os Estados Unidos, eu conversando com um amigo judeu convertido da área de segurança, não só falava da Tríplice Fronteira, mas também de São Paulo, tá? Tem terroristas em São Paulo, inclusive ele me falou de 2 pontos de encontro desse grupo. Mas, claro que eu não vou citar aqui, mas é uma investigação que ele é ligado a grupos de espionagem e segurança, e me garantiu que há, né? É inacreditável. Ana, você fecha então essa rodada, o sincericídio do José Múcio, mais uma vez, ele que disse que não, o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, agora fala dessa licitação que o governo federal, o governo do PT resolveu desrespeitar, porque foi uma empresa israelense, uma empresa de judeus que venceu. Você fecha essa rodada.
Lacombe, não tem muito a acrescentar, a não ser dizer que nós precisamos entender o conceito do mundo. É por isso que às vezes a gente não pode se fechar tanto, né, no nosso quadradinho ali do Brasil, né? As eleições municipais, por exemplo, principalmente a eleição municipal de São Paulo, sequestrou, né, os outros debates, né? Eu acho que nada é excludente. A gente fala de eleição municipal, mas a gente tem que seguir falando de outras coisas. O mundo hoje é conectado de uma forma muito rápida, e enquanto, né, a direita no Brasil ali se degladiava, né? É Pablo Marçal, é Nunes, é Boulos, é isso, é aquilo, é Bolsonaro. O Brasil se levantava na ONU de mãos dadas com o Irã quando Israel foi discursar, quando Benjamin Netanyahu estava falando. Isso por si já teria que estar em todas as manchetes de jornais, todas. E foi engolido, né, pelo Huawei. É claro, eleições municipais são importantíssimas, mas nesse contexto hoje de um mundo, né, globalizado, nós precisamos prestar atenção, porque hoje o Commander-in-Chief, né, o comandante do Brasil, está de mãos dadas com membros do eixo do mal. E o principal, aquele que alimenta, fomenta e financia terroristas no mundo. Houthis, Hezbollah, Hamas, e não apenas fomenta o ódio a Israel, mas o ódio às bases da civilização ocidental. A liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? Esse é um grande perigo, porque se nós pensarmos bem, hoje o Brasil do Lula, né, o governo Lula, não vou nem falar Brasil, mas o governo Lula é uma célula do Irã na América do Sul. Olha a gravidade disso. Será que o governo Lula está, de fato, investigando essas células do Hezbollah ou do Hamas dentro do Brasil? Eu tenho amigos de famílias judias em São Paulo, em Belo Horizonte, que estão mandando os filhos para as escolas judaicas sem uniforme e orientando os filhos a não falar para ninguém, não fale para ninguém que vocês são judeus. Isso em 2024 no Brasil. Isso é muito grave. É muito grave. Nós precisamos prestar atenção, porque senão esse governo, que sempre aparece aí com um canto da sereia, de tolerante, do amor, ele vai colocar as suas células terroristas, sim, porque esse governo está de mãos dadas com terroristas, no silêncio, na calada da noite. Vamos virar mais uma proxy, um braço proxy do Irã agora, no Brasil de 2024? Gravíssimo, gravíssimo o que está acontecendo com o governo do PT. Não vou nem falar Brasil do Lula, não. Porque o governo do PT mandou um representante, Geraldo Alckmin, para um parlamento iraniano, onde o parlamento gritava morte à América. Se isso não é gravíssimo, eu não sei mais o que é, Lacombe.